Olá a todos, sejam bem-vindos para o próximo módulo, que agora é sobre hidrogênio e o que significa o hidrogênio, o que é o gás de hidrogênio, como nós extraímos hidrogênio e como que o hidrogênio vai nos favorecer no nosso motor a combustão. Todo mundo já sabe, hidrogênio é um gás que é combustível, um dos melhores combustíveis que nós temos de poder calorífico pode se considerar o hidrogênio, porque tem um poder ali de queima superior, 3 vezes maior do que a gasolina. Depois eu vou falar sobre isso no próximo slide. E tem algumas informações aqui importantes sobre a produção do hidrogênio no nosso mercado, nosso mercado mundial. Normalmente o hidrogênio ele é extraído de hidrocarbonetos num processo químico que é utilizado até na própria indústria. Mas no nosso caso, nós extraímos hidrogênio através de um processo chamado eletrólise, que é um polo positivo, um polo negativo, mergulhado em um fluido com um eletrólito salino ou ácido. No nosso caso, a nossa substância é alcalina. Isso aí é mais um detalhe de diferencial do nosso equipamento. Tá? E quando a gente fala de eletrólise, muita gente fala que para extrair o hidrogênio através do processo de eletrólise é muito custoso, é muito caro. E concordo que é muito caro mesmo. Os elementos utilizados normalmente são a platina, e é um metal caro e ele tem um desgaste muito rápido. E também demanda uma quantidade de energia muito grande para quebrar essas moléculas. Então, para a indústria é um pouco inviável. Tá? E é por isso que o carro a hidrogênio ainda é uma dificuldade na linha automotiva para conseguir baratear esse custo da produção do gás de hidrogênio. Mas e aí, qual o diferencial da Hybrid para estar no mercado e ser tão atrativo financeiramente e atrativo nos índices de economia? Aí entra a tecnologia. Nós utilizamos um fluido, esse fluido, muita gente pensa que é uma água, mas é uma água, só que é uma água especial. Ela só tem o oxigênio e o hidrogênio contido nela. Aí, a partir daí, esse laboratório coloca o eletrólito que foi desenvolvido pela Hybrid no volume e na quantidade correta para esse fluido. Então, qualquer outra coisa que você coloque no nosso equipamento vai danificar, e através de processos químicos nós sabemos o que foi colocado e o dano que causou a ele. Então, já deixa alerta aí para os seus futuros clientes que não se deve colocar nada além do fluido que foi desenvolvido pela Hybrid. E isso também está descrito no manual de instrução. Vamos falar um pouco sobre tecnologia e geometria? Então, o que acontece? As células de hidrogênio que a gente vê no mercado, normalmente são placas quadradas ou retangulares com a mesma área. Eu já falei para vocês no passado que essa placa ela vai perder o cromo e vai deixar exposto aos carbono, gerando óxido de ferro, que é ferrugem, vai isolar uma na outra, vai abrir um curto e vai parar de funcionar. Eu pergunto para vocês sabem em qual polo que é produzido o hidrogênio? O polo positivo ou negativo? Quer dizer aí, Paulo? Eu já posso dizer. Se eu não me engano, vamos lá. A haste ela vai produzir o oxigênio. Perfeito? Copo? No copo, o hidrogênio. Perfeito. Parabéns, Paulo, é isso mesmo. E vocês podem perceber que a geometria aqui de um para outro e a área de cada componente é diferente. Se nós queremos hidrogênio, nós temos uma área maior para produzir muito mais hidrogênio do que o oxigênio, já que o motor já vai aspirar o oxigênio que está contido no ar da atmosfera. Então, a primeira dica, uma dica de ouro sobre a engenharia do nosso equipamento. Então, se o polo positivo tem uma área menor do que o polo negativo, naturalmente nós produzimos muito mais hidrogênio aqui. E uma outra coisa interessante, o oxigênio é o gás que é o oxidante, o próprio nome já diz. Como nós temos uma haste de cromo-níquel, ela nunca vai ser oxidada, então por isso tem que ter uma vida útil maior. E o gás produzido num polo positivo, ele também permite uma vida útil elevada para o refil, mesmo porque esse refil só tem uma espessura de 1 milímetro. Então, esse material que está sendo aqui apresentado na tela é uma apostila que todos têm, mas o que a gente está colocando aqui são itens que você não ia conseguir encontrar nessa apostila apenas lendo. Por isso que eu e o Paulo resolvemos fazer esse vídeo aí de uma forma mais dinâmica. Vou passar para o próximo slide, que é sobre o poder calorífico. Então, o que é o poder calorífico? É o poder de queima de cada combustível. Então, vamos pegar aqui o exemplo da gasolina. A gasolina tem 11.000 quilocalories por quilo. Vamos lá na primeira item lá da tabela. O hidrogênio tem 34.500 quilocalories. Ou seja,
3 vezes mais poder calorífico do que a gasolina. Agora vamos falar um pouco da aula de vocês lá de mecânica sobre estequiometria, a razão entre ar e combustível. Nós sabemos que o fator 1, que é o fator de lambda, é o que importa para dizer que é uma combustão completa. Se você colocar em qualquer scanner aí, em qualquer outro carro que esteja no mercado sem a tecnologia Hybrid, você vai perceber que esse fator está lá em 0,8, 0,850. E aí, quando a gente coloca o mínimo de hidrogênio, a gente leva até 1, e aí acontece todo, vamos dizer assim, muita gente fala milagre, né? Mas não é um milagre, é a engenharia acontecendo, fazendo com que o combustível queime ali 100%. Tá? Então, eu não vou me aprofundar muito também no hidrogênio, no gás hidrogênio, porque é uma coisa complexa, mas esse pequeno detalhe que eu falei sobre o produto, é bom vocês gravarem, porque se alguém questionar, já vi isso na internet. Isso é aquela placa lá que não funciona. Isso aí gera óxido de ferro. Não é nada disso. Você vai ter a propriedade e fala assim, vocês estão enganados. O produto que eu aprendi a fazer conversão de veículos híbridos não tem nada a ver com o que você está falando. Então, isso é mais um argumento aí de venda e de entendimento e, principalmente, vai te dar ali autoridade no que você está fazendo. Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre um tema aqui interessante que faz continuidade no nosso treinamento aqui. Algo que também não está na apostila, que também vai agregar aí valor para você falar sobre a tecnologia. Como eu já disse para vocês, no passado a gente dedicou alguns anos de pesquisa. E agora que eu vou falar sobre um laboratório de instrumentação, uma escola, uma entidade aí de renome, que nos permitiu utilizar o laboratório para que eu pudesse validar todos os cálculos que nós fizemos aí no passado, para entender se o que nós projetamos era a realidade aqui no funcionamento do motor a combustão. Então, é um laboratório de instrumentação. Os equipamentos aqui são de ponta para poder validar isso. Aqui nós utilizamos 3 tipos de gases. O gás que nós produzimos, que é o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás CO2 para arrasto desse gás dentro do equipamento que chama medidor de gases. Tá? Então, aqui a gente tem uma apresentação técnica do equipamento. Lembra que eu falei para vocês na última aula sobre áreas? Que o copo tinha uma área maior do que a haste, que toda a engenharia está amarrada a isso, e principalmente a diferença dos dois metais? Nesse laboratório, a gente conseguiu comprovar o que a gente queria comprovar. Né? Então, a gente utilizou uma corrente de 300 miliamperes, muito baixa, inferior a meio ampere, para você ter uma ideia. A razão do nosso fluido ionizado era 7 para 2,5. Então, 7 litros para 2,5 gramas do nosso eletrólito. E lembra, esse eletrólito foi desenvolvido pela fábrica e eu não vou nem poder falar sobre ele porque é um segredo industrial, tá? Mas vocês acabaram sabendo aí qual é a razão da mistura. E embaixo aqui vocês podem ver que existe o número de patente do nosso equipamento aqui, ok? Então, vamos lá ao teste. Aqui nós denominamos que a haste é um cromoníquel 316L com uma área de reação. Deixa eu falar um negócio. Eu coloquei aqui 316L porque é uma liga de 316L. Porém, nessa liga existe outros metais que nós colocamos além do que é especificado na ANSI. A ANSI é uma tabela universal de metais aí dentro de normas técnicas. E aí, eu quero até falar, porque o Paulo já me perguntou isso antes de a gente começar esse treinamento, qual era um dos metais que a gente utilizava. Nós utilizamos um metal chamado paládio. Esse paládio ele é capaz de absorver ali várias vezes a massa dele em hidrogênio. E também tem algo interessante, né? Esse metal ele tem um custo 3 vezes maior do que o ouro, o grama. Então, é um material aí nobre. Por isso que essa haste tem uma vida útil aí muito longa. Mas é óbvio que nesse estudo eu não ia detalhar a composição química da minha haste, porque faz parte da patente. Mas o importante aqui, que a área de reação é 3.089 milímetros quadrados, o polo positivo. Então, essa haste aqui, nós temos 3.089 milímetros quadrados de área. Colocamos aqui que a liga de alumínio, que é o copo, é uma liga 1050, com uma composição de 99,5% de alumínio, 0,25% de silício, 0,05% de magnésio, 0,040 de ferro. E o principal, vamos lá ver a área dela, 17.062 milímetros quadrados. É evidentemente ali que ela é
várias vezes maior do que a nossa haste. E aí o volume da substância salina, que é o nosso fluido, é de 145 ml. Nós dizemos normalmente que a gente coloca 150 ml, mas nesse estudo a gente considerou 145 por uma questão de massa desse fluido, um cálculo aqui interno que nós acabamos fazendo. Mas, Roberto, por que você está falando tudo isso aí, que vai entrar por um ouvido e sair por outro, é informação muito complexa? Não, mas isso faz parte do treinamento para vocês entenderem que o produto recebeu realmente um estudo. E cabe ali um pouco de atenção de uma informação que vocês nunca vão ter em nenhum outro lugar. Então, eu acho que vale a pena aí seguir essa aula aí, porque vai ser informações bacanas aí para o futuro. E posso aproveitar aqui e puxar um parênteses, que é o seguinte, já vi pessoas dizerem, por que justificaria o preço desse equipamento? Porque o pessoal vê um equipamento pequeno, de um peso ali que no máximo no carro vai ter os seus 350 gramas, se tiver com o eletrólito e o refil, e as pessoas olham algo muito simples e perguntam, poxa, o que justifica o preço? Aí a gente até, depois mais tarde, vai falar sobre a diferença de preço e valor, mas quando você começa a ver toda essa tecnologia embarcada, o que tem, na verdade, os pormenores, aí você começa a entender que tem muito mais valor agregado que o preço que é pago pelo equipamento. Tá? Só puxei esse parênteses aqui porque isso acontece muito, né? Exatamente, Paulo, é isso aí. E aí, aqui, continuando a análise, a tensão lá no laboratório era 12 volts, que é igual ao do carro. A corrente de trabalho, 345 miliamperes, muito baixo. Então, não existe nenhum produto no mercado que trabalhe com essa amperagem, tá? O período de avaliação, 1 hora e 30 minutos. Parece pouco, mas para a nossa análise dentro do laboratório, foi o suficiente como se tivesse percorrido realmente os 1.000 quilômetros na aceleração que nós colocamos dentro do processo de desgaste, tá? Então, são técnicas ali no laboratório que a gente consegue estimar o tempo de vida útil. E a temperatura de trabalho, 38 graus, também muito baixa. No nosso manual, a gente fala de uma temperatura de 70 graus Celsius. E vale ressaltar, né? Todos aqui são técnicos. Então, todas as informações têm que ser faladas de formas técnicas. Então, não adianta eu falar para você, tem uma temperatura ali que dá para você colocar a mão. Não. 38 graus, a temperatura de trabalho no carro lá é 70 graus, porque nesse laboratório a temperatura ela é controlada a 25 graus Celsius, e na rua não acontece isso. Por isso que na rua essa temperatura é maior, tá? E aí eu falei para vocês também no passado lá, que a nossa tecnologia era única no mundo. E aí também ninguém me perguntou o porquê, mas a gente vai chegar agora nesse tema. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente está falando de um refil plástico. Mas, pô, plástico transporta corrente elétrica? Sim. O nosso refil, que está descrito na patente, em vez desse alumínio, ele era plástico. Então, essa tecnologia que tornou o nosso equipamento único no processo de extração de hidrogênio através de polímeros plásticos. Porém, esse refil de plástico, ele tinha uma quantidade muito alta de paládio, que também deixava ele muito caro. Então, ele era só um conceito, ele não podia ser aplicado no mercado, porque não teria uma efetividade. Como acontece isso com um carro totalmente a hidrogênio, ok? Então, se perguntarem por que a nossa tecnologia é única no mundo, é justamente porque ela é capaz de extrair hidrogênio, ela é capaz de extrair hidrogênio de polímeros plásticos, algo que nenhum outro equipamento é capaz. Tá? E aí aqui a gente tem a descrição desse refil. Né? Vocês podem ver que a área aqui já diminuiu para 12.811 milímetros quadrados. A da haste continua a mesma, porque continua sendo a mesma haste. E aí o interessante aqui, ó, é que a nossa amperagem aumentou para 417 miliamperes, o tempo de utilização tinha que ser igual, 1 hora e 30 minutos, e a temperatura também aumentou para 42 graus. Então, aqui a gente consegue comprovar que existe um estudo realmente detalhado sobre as duas aplicações, do refil plástico e o refil de alumínio. Vale ressaltar que no mercado a gente só vai usar o refil de alumínio. Aqui é um outro equipamento que nós temos, que é o WR1000, não vou entrar nesse assunto, porque é para um outro segmento. E aí, temos aqui a entidade que nós utilizamos, que é o Senai. Utilizamos o laboratório dele. Aí vale ressaltar, o Senai ele não valida produto nenhum, ele valida processo. Aqui, em uma parceria com a escola, me autorizaram a utilizar o laboratório, porque esse laboratório de instrumentação não tinha nenhuma usina de hidrogênio. Doei as duas usinas que estão aqui, ó, para o laboratório,
E, em contrapartida, tive a chance de utilizar instrumentos aí que você não encontra em qualquer local para ter aí uma precisão na instrumentação do seu produto. Então, está bem claro aqui que é um laboratório de instrumentação. Vou falar um pouco sobre o procedimento de avaliação. O analisador de gases do laboratório de instrumentação foi ligado por 24 horas antes para ter os parâmetros de pressão e temperatura. Lembra que eu falei para vocês sobre a técnica de condições normais de pressão e temperatura? Tudo que se aplica à engenharia tem que seguir norma, e o laboratório não seria diferente. Aqui também a gente foi conduzido o ar comprimido, sensor de calibração, o oxigênio. O gás CO2, que eu falei para vocês no início da nossa aula, foi o gás de arrasto. Instrumentos auxiliares, que era o multímetro, e a vazão média ali na escala de 0,25 a 250 litros hora do nosso hidrogênio. Isso também cabe aqui falar o seguinte, né? Vocês já devem ter visto na internet fabricantes que falam assim: o meu gerador fabrica 5 litros de gás por minuto, o meu fabrica 10 mil litros de gás por minuto. Existe vazão mássica e existe vazão volumétrica. Acredito que os dois não saibam, quer dizer, acredito que eles não saibam o que significa essas duas formas de vazão. E o principal, infelizmente, eles não entendem nada sobre combustão, porque eles não estariam produzindo uma demanda tão gigantesca de hidrogênio. E aí, para compensar isso, teria que colocar lá um PWM, um simulador de sonda lambda, um FI, enfim, tudo isso que o nosso equipamento não utiliza, porque nós utilizamos a mistura do nosso eletrólito para gerar o mínimo de hidrogênio, simplesmente para corrigir lá a estequiometria. Então, ficou muito claro aqui o laboratório em funcionamento. Esse instrumento aqui é um instrumento digital que lê a quantidade de CO2, a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Aqui ficou muito claro aqui, ó, que nós produzimos muito mais hidrogênio do que oxigênio. Para que a gente precisa de oxigênio aqui? Mas, volto a repetir, se o motor já aspira o ar da atmosfera que tem oxigênio. Lembrando que o oxigênio é um gás oxidante. Então, isso também prejudicaria ali a nossa produção de gás e a eficiência do próprio motor. Aqui nós temos a avaliação das 8 horas às 9h30, que corresponde a 1h30, como está descrito lá. Nós começamos com 300 miliamperes, terminamos com 345, então um aumento ali de 0,45 miliamperes que não teve influência nenhuma. 27 graus, lembrando que a sala era controlada a 25, que é a temperatura universal. 27, porque existem materiais ali em reação isotérmicas. A temperatura inicial ali, depois para ir para a final, 38 graus. A produção de H2, que é o hidrogênio, para você ver como que o nosso volume é muito baixo. 29% do volume, enquanto 1h30 depois, 46,67% no volume. E a produção de oxigênio, que é o que menos importa para a gente, ela iniciou maior e terminou menor, que é o que interessa para a gente, no nosso processo, para ter uma efetividade. A vazão, que começou ali na casa milisimal, 0,27 litros hora, que era muito baixa, e não precisa ser mais do que isso, terminou com uma casa centesimal de 0,07 litros por hora. E aqui o equipamento para concluir. E aí a gente colocou aqui o seguinte: nós fizemos análise do refil de alumínio e depois fizemos análise do refil plástico, que é esse que agora está aqui na sequência. Então, das 9h30 às 11 horas, corresponde também a 1h30. O início, 330 miliamperes, o final, 417, temperatura inicial, 27, término 42. A produção do gás hidrogênio praticamente dobra ali, de 28 para 58 no volume. A produção do oxigênio começa baixa e termina alta, e eu vou explicar o porquê para vocês. Quando a gente tem o paládio e outros metais na reação ali, ele acaba criando uma outra cadeia de gases na sequência, por isso a gente teve um aumento ali do oxigênio. E a vazão que ela ficou muito clara aqui, praticamente 10 vezes mais ali a gente conseguiu aumentar. O outro equipamento é o WR1000, mas eu não vou falar sobre ele, porque é um outro segmento. E aí, por que eu trouxe vocês até essa aula e falei sobre vários elementos e vários cálculos e vários materiais de forma técnica? Porque se você não entender isso, você não consegue entender a combustão, que é esse item que eu vou falar aqui agora.
o cálculo de vazão necessária para o combustível. E agora eu vou contar um segredo para vocês que vale ouro, hein? Lembra que eu falei que existe massa e volume? Vamos considerar aqui a razão. Isso aqui é uma razão de combustível entre ar e combustível. Massa, peso, volume é o que ocupa dentro de um determinado espaço. Aqui, ó, é 1 por 13,5, ou seja, 1 quilo de combustível para 13,5 quilos de ar. Vocês perceberam que essa unidade 1 aqui, ó, ela é igual embaixo, ou qualquer outro combustível, ou qualquer outra razão? Porque o combustível não muda a sua razão para ter a combustão. O que muda é o volume de ar. E esse volume de ar é modificado para cada tipo de motor. Se o motor é 1.0, a cada volta que o motor der, vai aspirar 1 litro de ar. Se o motor é 2.0, a cada volta que der, vai aspirar 2 litros de ar. Se é um motor de caminhão de 18 litros, a cada volta que aquele motor der, vai aspirar 18.000 litros de ar. Mas a unidade 1 nunca vai ser alterada. Então, o segredo da nossa tecnologia é justamente isso. Fazer com que essa unidade 1 aqui seja sempre 1, indiferente da qualidade do combustível. E aí, é isso que os outros fabricantes não conseguiram entender ainda. Que acham que quanto mais hidrogênio é colocado, mais economia vai ter. Então, na verdade, não é isso. Então, isso aí é uma dica aí de ouro para o entendimento. Né? E aí aqui continuou também o teste falando sobre o motor a combustão, de 22 milímetros cúbicos. Aí existe aqui um cálculo de vazão em relação à quantidade de gasolina. É um pouco complexo, mas o que importa é aqui, ó. Aqui que vocês vão ter um entendimento do porquê que a vazão do nosso equipamento é muito baixa. Um motor girando a 2.000 RPM, ele vai gerar uma frequência em hertz. Isso também não interessa para a gente. Mas o que interessa é isso aqui, ó. A vazão em milímetros por minuto desse combustível para dentro do motor. Então, a gente tem 2 ml por minuto injetado no motor. Vocês entenderam como que é muito pouca a quantidade de combustível que entra dentro do motor? Então, o segredo todo da combustão está aí. Vamos falar agora um pouco aqui sobre ensaio de bico injetores no carro. Ali em cima era a moto. Agora aqui no carro. Olha, eu digo mais. Esse quadro aqui, ele vale ouro. Acho que muita gente nunca nem ouviu falar dele, e muito menos saber como calcular ele. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Tá. Deixa eu entender a tabela aqui para falar de forma clara para vocês. Então, a vazão média em gramas, porque lembra que eu falei para vocês que o combustível é medido em quilos? 5 gramas em um ciclo de abertura do bico injetor em 2 milissegundos. Corresponde a essa vazão para dentro do motor. Agora, se a gente pegar a massa do combustível, que é o peso, nós teríamos só 10 gramas por minuto de combustível para dentro do motor. Então, vocês entenderam que não é a quantidade de combustível ou a quantidade de hidrogênio que vai trazer a economia, e sim um cálculo matemático que não pode ser alterado, que a gente chama de taxar. Então, a combustão ela é taxada na quantidade de ar e combustível e ponto final. Tudo que for falado aí é invenção, ok? Só para concluir aqui a gente pegou a gasolina Petrobras Premium, uma gasolina aí de qualidade. A densidade da gasolina 0,7 gramas por ml, esse é o peso dela. E aí num carro com 3.000 RPM, que é o que a gente considera ali de 2.500 a 3.000 RPM, que a gente considera a faixa de torque da maioria dos motores produzidos no Brasil. Aí cada país tem uma faixa de torque, mas no Brasil normalmente essa faixa está entre 2.500 e 3.000. São 14 ml por minuto. Então, o motor gira 3.000 vezes em 1 minuto. E nesse 1 minuto é colocado 14,7 ml. Paulo, você sabia disso? Você tinha noção disso? Não. Deu para dar uma clareada agora como funciona a combustão? Sim, sim. Sim? Sim, sim. Tem alguma pergunta aí que eu possa ajudar aí? Nesse caso aqui, estou como espectador, só estou recebendo o conteúdo, estou analisando.
Aprendendo. Meio complexo o estudo, mas o que importa é esse resultado aqui, ó. Técnico de conversão híbrida. Quando alguém perguntava assim, mas só isso de gás para dentro do motor? Você não vai gerar economia nenhuma. Aí você, com toda a sua habilidade, você vai falar assim, meu amigo, seu carro só consome 14,7 ml de combustível por minuto. O que eu estou colocando ali, na verdade, é até excessivo, mas é funcional para trazer essa economia de até 40%. Vamos concluir aqui. Então, a gente concluiu o seguinte, que o que interessa para a gente é o refil de alumínio, que é o que vai ser comercializado. Ali na lateral, a gente tem o número da patente novamente. O que nós determinamos dentro desse laboratório, que a gente colocou na prática para trazer a economia, a vazão do nosso equipamento é 0,070 litros por hora. É muito baixo. Ou 0,019 ml por segundo, que é o que acontece com o microinjetor, porque a gente trabalha em milissegundos. Então, não adianta colocar horas ali, que fica muito complicado a aula. Um motor trabalhando a 3.000 RPM, a vazão que nós já sabemos do bico lá, que é 14,72, ou 0,2 ml por segundo, mais a vazão do gás hidrogênio, temos uma vazão de 0,269 ml por segundo, gerando uma mistura mais rica e, através do sensor lambda, trará uma leitura mais rica e diminuindo o tempo de gestão do combustível, resultando a economia final e a redução de gases poluentes. Então, que fique bem claro, isso aqui foi desenvolvido em um laboratório, não é um achismo. Vocês viram todos os instrumentos trabalhando ali, depois vocês podem ler isso aí na íntegra. E aí, através desse laudo de laboratório, nós entendemos que tudo que a gente imaginou era capaz de ser real nas ruas. Então, eu deixo aqui mais uma vez meu muito obrigado. E, próximo módulo, estamos de volta, hein? É isso aí. Até o próximo módulo.